Bíblia no livro de Lucas. Tá. Lucas capítulo 24 e no versículo 1. Você pode procurar dando glória a Deus, porque a glória a Deus de hoje não é proibido. O nosso Deus é o Deus de glória. O nosso Deus é o Deus poderoso. Isso, 24, versículo 1. Lucas capítulo 24. Você achou ele? Quem não achou, diga misericórdia. Quem tiver a Bíblia aí na sua mão e outro que não tiver, faça igual a Bíblia, contribua com compartilhe a leitura aí, para todo mundo ter acesso à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e alguma outra com ela. E elas acharam a pedra do sepulcro removida. E elas entraram e acharam o corpo, e não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que prepararam junto delas um homem com veste resplandecente, que estando elas com medo, baixando-se as suas faces ao chão, eles lhe disse: por que procurais o vivo entre os mortos? Somente até aí. Diga comigo assim: por que procurai? Mais alto: por que procurai? Entre os vivos? Ou seja, entre os mortos. Por que procurais entre os mortos o que está vivo? Levanta a sua Bíblia, o seu exemplar, para o céu. Diga: Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Fala comigo através da tua palavra. Bate palmas e dê glória a Deus. Irmãos, eu poderia fazer a introdução aqui, mas o meu tempo não cabe introdução. Então eu vou deixar só a clara evidência da palavra de Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler é algo mais triste que nós já podemos contemplar no mundo, porque foi uma covardia imensa que fizeram com um homem inocente que não errou, que não pecou. Eu pequei, nós pecamos, todos nós somos culpados, mas esse homem aqui nunca pecou, ele nunca pisou em ninguém, ele nunca humilhou ninguém, ele nunca olhou para uma mulher com segundas intenções, ele nunca humilhou nenhum homem querendo posturar ser filho de Deus, tirando a integridade de outro homem. E a humanidade matou um homem justo, um homem perfeito, um homem que nunca praticou mal. E por outro lado, meus irmãos, é um dia perfeito, porque a morte de Jesus entristeceu sem matar um homem perfeito, um homem sem culpa, um homem que não devia. Mas por causa desse homem, os culpados foram removidos das suas culpas. A enfermidade que estava sobre os nossos lombos, os pecados praticados desde os nossos antepassados até a nós, que estava aguando o nosso espaço, foi removido por Ele, através da sua morte. Só que naquele dia, meus irmãos, houve uma repercussão mundial. Todo mundo ficou com o coração pesaroso por causa do acontecimento. Principalmente aqueles que foram mais favorecidos, porque teve um que foi menos favorecido e teve outros que foi mais.
pregador, Deus dá atenção mais para um do que para outros? Não, é porque tem uns, por exemplo, igual Maria Madalena, que está aqui na mensagem. Ela era uma prostituta, todo mundo olhava para ela com segundas intenções, e aqueles que não tinham intenções com ela, julgava ela, cuspia, expulsava. Ela passava na cidade, todo mundo repugnava. E Jesus não olhou dessa forma para ela. Jesus se manifestou no caminho dela, tirou as ferimentas da alma dela, limpou o coração dela de toda maldade, apagou toda enfermidade na alma, por causa das injúrias, por causa das violências sexuais, por causa dos abortos que talvez ela tenha feito para tirar crianças. Tudo que afligia o coração dela, Jesus falou: eu não quero saber, eu vou te liberar o perdão e você está livre, filha. E a gratidão dela, meus irmãos, era tanta que ela foi a que mais sentiu a morte de Jesus. A Bíblia diz que ainda era madrugada, estava reunida na casa de Maria de Magdala, Maria, a mãe de Jesus, e Maria Salomé, a mãe de Tiago, juntamente com Isabel, a mãe de João Batista. Estava entre elas falando, e o mestre: e agora o que nós vamos fazer? Mulher não é bem-vinda na comunidade judaica. Ninguém olha para uma mulher com com um sentimento de ternura igual o nosso mestre, mas sempre com um olhar de querer aproveitar, de querer fazer mal, de querer expulsar. Então, meus irmãos, ela começou a chorar. Pedro chorava. Pedro ficou tão arrasado com a morte de Jesus que ele foi embora. Ele foi embora por quê? Porque ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Ele negou Jesus e ele foi embora com a alma cheia de cicatriz, porque ele andava com o mestre, ele jurou para o mestre que não ia negar e negou. Aquilo arrasa, meus irmãos, o coração de alguém que tem dignidade. E ele falou: não, já que ele morreu, eu não vou ficar preso nisso, eu vou voltar à minha vida cotidiana. Voltou para a pesca, né? Porque ele foi coletado na pescaria. Eles eram pescador. Ele era um dos funcionários de Zebedeu. Zebedeu era pai de Tiago e de João. Só que ele era sócio de Zebedeu. Grande riqueza eles tinham através de pescas. E ele voltou para a sua vida de pesca. E as pessoas foram voltando para sua casa: chega de chamada, esse negócio de ser discípulo, Jesus morreu, ele falou que ia ressuscitar. Até os discípulos de Emaús, que está na mensagem aqui, ó, no versículo 13, estava comentando: não, ele morreu, acabou, até hoje nada aconteceu, acabou. Só que, meus irmãos, a promessa de Deus, ela nunca falha. A Bíblia diz no livro de Isaías 55 e no verso 11 que a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes aprazir o resultado para o qual foi enviado. Aquele que recebeu a palavra que Jesus Cristo ia ressuscitar, que ao terceiro dia ele ia vencer a morte, aquele que recebeu e guardou estava feliz porque sabia que ele tinha vencido a etapa da sua vida. Então, meus irmãos, Maria de Magdala falou: eu vou lá, eu não aguento, o meu coração não está em paz, eu quero ver o corpo, eu quero que é a pedra, eu quero ir lá. Só que as mulheres que estavam com ela falaram: Maria, não vai tentar. Sabe por quê? Porque eles colocaram Jesus dentro de um túmulo, colocou uma pedra que gasta 20 homens para arredar a pedra da boca do túmulo. Eu não tenho problema, eu vou lá, eu quero ver o meu Senhor, eu não vou conseguir dormir. E alguém virou e falou para ela: Maria, se você não está conformizada com a pedra, deixa eu te falar outra coisa. Tem soldado lá com lanças na mão que consegue acertar de longe para vigiar o túmulo da guarda pretoriana que matou o nosso mestre. Não vai lá, porque senão você vai virar mais uma vítima deles. Não tem problema, pelo meu Senhor eu morro, eu vou lá. Aí eles falam: ó,
conformizada que a pedra está na porta, se você não está conformizada que os policiais podem te matar, eu vou acabar com esse negócio. Jesus morreu, Jesus está morto, Jesus está morto. Só que, meus irmãos, ela virou, não tem problema, eu vou lá. E na hora que ela ficou lá de fora, Jesus ressuscita lá dentro. Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E na hora que Jesus ressuscita, os anjos vêm ao seu auxílio. E de repente os anjos falam: Senhor, o Senhor está vivo, vamos embora. E o Senhor falou: não, arreda a pedra, tira essa pedra daí. Mas o Senhor é onisciente, onipotente. O Senhor pode passar pela pedra. Não, eu quero que vocês arredem a pedra. Eu não quero passar por ela. Eu quero que vocês arredam. Sabe por quê? Porque saiu alguém de casa que foi informada que a pedra estava na frente, que a pedra ia atrapalhar, que a pedra era uma válvula de impedimento. Então remova a pedra. E o anjo removeu. E Jesus sai lá de dentro e de repente eles falam: agora vamos, Senhor, o Senhor já fez nós remover a pedra. O Senhor: não, falta mais uma coisa. Alguém falou para ela que tinha policial no meio do caminho que ia impedir ela de alcançar o objetivo dela. Então sabe o que eu vou fazer? Apagou os policiais. Os soldados caíram andando como que morto. Aí ele falou: agora vamos, Senhor. Não, eu ainda não vou, sabe por quê? Porque falaram para ela que eu estava morto. Ela tem que me ver vivo porque ela creu. E tudo é possível aquele que crê. Ele não fica sem resposta. Talvez você não está vendo porque você ainda não parou para prestar atenção. Mas Jesus já está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Aleluia. E na hora, meus irmãos, que Maria chega lá, que ela pensando que ia ter uma pedra na porta, ela já observou que o ambiente estava diferente. Porque quando você dá um passo com uma promessa, Deus dá 10 passos rumo à sua vida. Deus está removendo o obstáculo que impede você de sonhar. Os seus sonhos podem até ser impossível, mas não vai ficar sem realização, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível, e Ele está aqui, e Ele está trabalhando a favor dos que confiam nele. E na hora que ela chega, que ela vai caçar dentro do túmulo, lá estava um anjo sentado, porque o Senhor colocou um anjo lá sentado, o lençol dobradinho lá. Elas foram com o vento para unjar o corpo dele. Elas queriam fazer unção de preparação, só que ele ressuscitou, e lá estava dobradinho o lençol. Eu podia até falar sobre esse lençol, mas é longo, dobrado com a promessa lá dentro, mas eu não vou falar sobre isso hoje não. Deus vai preparar outra oportunidade para eu falar sobre isso. Estava dobradinho lá, e o anjo vira para elas e fala assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Aí o coração de Maria: é verdade, será? É verdade. Na hora que a Maria sai, a Maria de Magdala sai, que ela olha para o jardim. Uai, pregador, mas não fala jardim nessa passagem. Como que você criou um jardim? Pega os 4 evangelhos e faz uma junção. Porque os evangelhos são chamados sinóticos. O do João é chamado sinótico, porque tem uma linguagem única. Mas Marcos, Lucas e Mateus é chamado evangelho sinótico, porque um complementa o outro. Portanto, você pode ver que num está escrito um cego na entrada de Jericó, no outro está escrito 2 cegos na saída. Mas espera aqui, então um contradizeu e o outro falou verdade? Não, os dois é compatível. O plano que Deus tinha na vida do Bartimeu, talvez até tinha um outro cego com ele que não foi citado pelo outro escritor. Mas espera aqui, nesse aqui está falando que Jesus está entrando, e no outro fala que Jesus está saindo. Tinha 2 Jericó. Uma foi aquela que Josué venceu,
que derrubou as muralhas e falou: quem levantar a muralha aqui será amaldiçoado toda a família, até os filhos. Então ninguém alçou de levantar. Então quer dizer, Jesus passou dentro dessa Jericó antiga, ele saiu da antiga e estava entrando na nova. Então, quem tem a mente assim de pregador, que não conhece, não busca a informação, fica falando mal da palavra. Não, está cheio de contradição, que a palavra não está contradizendo. Então Jesus estava lá no jardim, e ela olhou para o jardim e viu ele. E ela pergunta para ele: aonde colocou o meu Senhor? Aleluia! Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque quando ele falou Adão, o que o Adão fez? Ele correu e escondeu. Na hora que ele vai conversar, ele fala assim: não, eu não peguei, foi a mulher que tu me deste, não é? Então ele falou: então eu vou restaurar a mulher. E aí ele foi lá e falou assim: Maria, ela poderia ter corrido também, mas ela não correu. Ela conheceu e falou assim: mestre, Amoni, e Deus, por causa de uma mulher, Deus fechou o jardim. Satanás bateu o pau e falou: nós conseguimos fechar o jardim do Éden, mas por causa da Magdala, que também era mulher, Deus abriu o jardim, e Deus abençoa, e Deus transforma, e Deus purifica, e Deus manifesta, e Deus está aqui, aleluia. Eu não vou muito prolongar, mas eu quero te dizer que isso não é lenda, meus irmãos. Isso é a nossa vida. O Senhor que materializou para ela, Ele também se materializa para nós. Olha, eu já vi muitas coisas acontecendo, eu não cria em milagre. Eu fui lá na sede mundial, eu vi a cadeira de roda levantando perto de mim. Domingo passado agora, eu fui lá na sede no Cabana, eu vi muitas muletas, cadeira de roda, um monte de coisa acontecendo lá. Porque o Rabonim está entre nós. E o que é que gera esse Rabonim no nosso meio, pregador? A fé. Vocês não vieram aqui para ver um pregador, vocês vieram aqui para caçar Jesus. E por causa disso Ele manifestou. E você que estava doente, você foi curado. E você que estava com um obstáculo, você foi alcançado. Deus fez uma grande obra aqui, meus irmãos. Ele ressuscitou, Ele continua fazendo. Deus abençoe a todos. Eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar em cada coração. Amém?